não sabe o que é democracia. O senhor não sabe o que é democracia. Eu estou ouvindo. Mas o senhor não sabe o que é democracia. Stand-up Claudino aí, ó. Vocês, Sexta-feira, dia de por improvável. favor, vocês estão gritando democracia, tudo mais, a democracia de um lado é o falar, do outro lado é o ouvir. Voto direto! Isso. Agora, quando não se quer ouvir, é porque se tem, talvez, não se tem muito argumento. Logo o golpe! Olha, o grito é o argumento de quem não tem argumento. Então não vamos gritar. Show do milhão! Inicio então pela primeira pergunta. O senhor sabe da trajetória da PUC justamente no combate à ditadura militar? Sei. E hoje, perdão, fala de cada vez. Vossa Reverendíssima sabe também a importância que foi como foco de resistência à PUC naqueles tempos sombrios. Como, melhor do que eu, sabe o papel do cardeal Dom Paulo Evaristo Artes na condução de todo esse processo. Inclusive recebendo professores caçados como Otaviani, Florestan Fernandes, marxistas notórios, ateus notórios, etc. O senhor sabe, o Vossa Reverendíssima sabe também, justamente da postura que houve quando da instauração do processo de eleição direta na PUC São Paulo. Exemplo para o Brasil, nenhuma universidade brasileira tinha um processo direto, onde ouvia-se os três setores, com a paridade dos três setores, instaurado na década de 80, e até então a vontade da comunidade, representada no mais votado, entre todos foi respeitada pelo grão chanceler. Inclusive há uma frase célebre de Dom Paulo Evaristo Artes, quando diz que a vontade da comunidade da PUC há de ser respeitada, mesmo pela sua mantenedora. A Fundação São Paulo não existia, mas a Igreja Católica Arquidiocese de São Paulo. Por isso eu lhe pergunto, Vossa Reverendíssima, por que, contra a vontade da comunidade puciana expressa nas urnas e na participação, Vossa Reverendíssima escolheu a terceira colocada entre os três candidatos, ou seja, a última colocada? Essa é uma pergunta e eu espero uma sincera resposta, uma resposta bastante sincera de Vossa Reverendíssima. Obrigado. Eu tenho muita admiração pelo cardeal Arnes, meu predecessor como arcebispo de São Paulo, todo respeito por ele, mas devo dizer que o cardeal Arnes nunca aboliu a lista tríplice. Ela permaneceu sempre como um fato a ser levado em conta. Se foi escolhido, certo, se foi sempre escolhido o primeiro da lista, houve razões para escolher o primeiro da lista e eu não discuto. Eu não discuto as razões que Dom Paulo tinha para escolher o primeiro da lista. Eu também, na outra vez, escolhi o primeiro da lista. Desta vez, eu não escolhi o primeiro da lista, eu usei da atribuição que compete estatutariamente ao grão-chanceler de escolher um dos três. E fiz isso mesmo, sem ferir de forma nenhuma o ordenamento da universidade. Isso é uma escolha que o grão-chanceler não precisa justificar. Vocês são estudantes? Quem é estudante de direito aqui? Quem é estudante de direito? Tá, muito bem. Alguns são estudantes de direito e sabem que lá existe um conceito que se chama democracia significa o respeito às regras estabelecidas. Democracia
Quem tem a segunda pergunta? Já está o microfone. Diga. Olha, a minha pergunta é muito simples, assim, a gente, bastante no que o próprio Rodolfo, que me antecedeu, falou, é que essa nova reitora da Unacida, ela não expressa apenas essa sua vontade maior de ter escolhido a terceira colocada. Ela é uma quebra de democracia no sentido de que todas as decisões que ela tomou até o presente momento, ela vai contra, a vontade da comunidade, e me pergunto às vezes se não vai até contra a missão católica. A partir do momento em que a gente abre stand da Rede Globo aqui para recrutar estudantes da PUC para trabalhar na Globo, quando a gente tem aqui uma mensalidade que custa R$ 1.800, quando a PUC sempre manteve a sua tradição de uma universidade comunitária, acessível, filantrópica, etc. Desde que a Ana Sintra voltou aqui, chegou aqui na nossa universidade, a gente já teve um aumento do preço do bandejão, que deveria ser exatamente o dever da universidade trazer o bandejão para a gente. A nossa universidade agora está toda cheia de arame farpado por tudo quanto é lado. Portão com arame farpado, a segurança toda hora de olho, quase impedindo o nosso direito de ir e vir. E eu queria saber, esse vai ser o modelo que a reitoria vai adotar nos próximos 4 anos ou a gente vai mudar? É esse modelo pautado na repressão, no não diálogo, em todas essas questões, no aumento da mensalidade, é nisso que vai ser pautado esses 4 anos de gestão? Porque se for, acho que é hora da gente falar que a Ana Sintra vai cair. Na democracia, as coisas não acontecem na base do grito. Na democracia, as coisas acontecem no respeito às normas estabelecidas. Isso. Portanto, se a Ana Sintra cai ou não cai, a questão agora está na justiça. Vocês quiseram que fosse para a justiça? Foi para a justiça, não fomos nós. Primeira vez. Lógico que não. Primeira vez que a autonomia universitária da PUC foi ferida. Primeira vez que a autonomia da universidade foi ferida e uma questão interna da PUC foi levada para a justiça decidir. Portanto, agora a democracia manda, esperemos que a justiça decida. Está nas mãos da justiça. O Dilo piadista. Está na mão dos estudantes? Ah, sim. Não está. Está na mão da justiça para onde a questão foi levada. Pelo amor de Deus. Próxima pergunta. Qual é a resposta? Você não queria saber. Cadê o pé? Mandei vir pra cá, olha. Diga. Eu não consigo ver que vocês gritam muito. Eu não consigo. A gente tá vendo a foto. Passa. Pede pra ele responder. Pede pra ele responder dele outro. Eu quero ouvir a próxima. Dele, pergunta de novo. A questão da rua. Tendo assinado esse termo de compromisso, ela disse que não aceitaria a nomeação se ela fosse a candidata mais votada. No entanto, ela aceitou, então eu posso presumir que ela mentiu. Acredito que mentir pelos princípios católicos é um pecado. Reitora pecadora. Pecaminosa. A partir do momento que ficou reconhecido que a Ana Sintra tinha mentido e que ela era uma pecadora, o Conselho Universitário decidiu por suspender a lista tríplice e o Conselho Universitário, que segundo o Estatuto da própria Pontifícia Universidade Católica, é o conselho de maior hierarquia na Universidade Católica. É o conselho que decide a questão, é o conselho que forma a lista tríplice a ser encaminhada para o senhor. A partir do momento que o Conselho Universitário destituiu a lista tríplice,
O senhor não poderia manter a Ana Sintra por méritos de direito, por méritos legais, por méritos estatutários. Eu quero entender se o senhor realmente acredita que o senhor está sendo a favor do direito em manter a Ana Sintra, uma vez que o senhor não está respeitando o Estatuto da Constituição da Universidade Católica. Você é estudante de direito, talvez? Muito bem. Estudante de direito, então. Vai, Mr. M. Vocês querem ouvir a resposta ou não querem? Vamos lá? Então, primeira coisa. Mr. M explica. Um ato, qualquer que seja, que anule qualquer artigo do Estatuto da Universidade, do seu regimento, sem que isso seja na instância autorizada, é nulo. Por isso, se estudantes ou quem quer que seja fizeram, sob pressão, assinar qualquer coisa que tenha ferido o Estatuto, é um ato nulo. Segunda coisa, vocês deveriam saber também que os 3 candidatos da lista tríplice foram interrogados por mim antes da nomeação. Foram interrogados se eles estavam dispostos puxa, mas vocês são mesmo democráticos, hein? Eu sei, cara. Puxa vida. Eu tô filmando, Deixa ele falar, Na base do grito vocês levam. Levam o quê? Sai com o microfone na mão. Olha, quem não quer ouvir as razões do outro é ditador. Também. Então vou responder, vocês não ouvem. Mas fala mais rápido. Os 3 candidatos compareceram perante mim antes da nomeação que compete ao grão-chanceler de um dos 3 da lista tríplice. E os 3 foram perguntados se estavam dispostos a observar o Estatuto da Universidade. Se, apesar do que tinham assinado perante a comunidade universitária, ou aquele grupo que os fez assinar aquele compromisso, estavam dispostos a aceitar a nomeação, mesmo não sendo o primeiro da lista. Eu perguntei e eles disseram sim. Os 3 responderam sim, cada um dos 3. Porque isto está na ordem. Sob pressão. Sob pressão. Regulamentação da universidade. Se não tivesse. Não teve. De forma nenhuma. E os 3 espontaneamente assinaram. Pronto, respondi a essa também. Terceira. Tem uma parte da pergunta para responder. Eu sou democrática e eu vou deixar o companheiro falar. Eu sei, a democracia é essa prerrogativa, né? Que é um diálogo que nunca existiu até o momento, mas eu vou abrir já porque os estudantes sempre estão abertos a isso. Por favor. Vem fazer a resposta. Terceira parte da pergunta. Qual que era que fez a pergunta? Além do 1 milhão. A democracia é entender de fato aquilo que foi posto. Vocês
pediram para a gente responder. A terceira questão é que se a lista tríplice que foi declarada nula pelo Conselho Universitário, eu não respeitei o ato do Conselho Universitário. Eu pergunto se eu devo respeitar o primeiro ou o segundo ato do Conselho Universitário. No primeiro ato do Conselho Universitário, legitimamente, no primeiro ato do Conselho Universitário, de forma absolutamente legítima, com todos os tempos, os prazos, os direitos, as possibilidades de contestar, anular a eleição ou a apresentação de um dos três candidatos, de compor uma nova lista tríplice, porém confirmou e consolidou a lista tríplice e me apresentou a lista tríplice. Portanto, depois desse ato absolutamente legítimo, normal, regular do Conselho Universitário, o grão-chanceler fez a sua parte, escolheu. Ora, depois do ato do grão-chanceler, vem me dizer que o Conselho anulou a lista tríplice. Não, o recurso é posterior. O recurso é posterior. Ô moço, você não fez caminho? Você não pode. Mas ela pode. O marco jurídico perfeito não pode ser derrubado pura e simplesmente depois de pode ser contestado, mas depois de feita a eleição, anular a lista tríplice para assim, no mesmo bojo, também anular a eleição, não pode. Por favor, pessoal, seu depoimento. Bem, eu gostaria de, como candidato a reitor, um dos derrotados, eu gostaria de fazer dois depoimentos. Primeiro, com relação ao documento que assinamos aqui na Roda Viva que fizemos no Tucarão. Não estou de conchado. Eu estou aqui com a maior transparência abrindo meu coração para vocês. Quando assinei o documento, o fiz como forma de juntar a comunidade para expressar ao cardeal que a gente gostaria que a voz da comunidade fosse ouvida. No debate que tivemos no campus de Ipiranga, isso está gravado e disponível para vocês, foi-nos feita essa pergunta. E eu dei a resposta que assinamos no sentido de demonstrar para o cardeal que nós, como candidatos, gostaríamos que a vontade fosse ouvida. Mas que isso não invalidaria o direito do cardeal fazer a escolha. Não tem isso. Mas se assinou. Em segundo lugar, quando na reunião com o cardeal, ele nos colocou se aceitaríamos a indicação, sim, e não tivemos nenhuma pressão nesse sentido. É isso mesmo. Mais alguém que quer perguntar? Em momento nenhum, Vocês mentiram pra quem? Pro cardeal ou pra comunidade? Não, quando é pertinente responder, ninguém responde. Eu queria só falar uma coisa, Dom Odilo. Pois não. Eu acho que assim, a primeira impressão que eu tenho... Eu perguntei se você mentiu pro Dom Odilo ou pra comunidade acadêmica. Alguém foi. Alguém foi! Mas vamos lá. Você assinou mesmo! Eu acho muito engraçado que esse discurso que a gente escuta é aquele mesmo discurso em que o Estado e que aqueles que detêm o poder o fazem. Então, quando a gente está na rua e fala, é a mesma coisa quando o Cabral vai lá e fala que não pode fazer nada. Quando vai lá, a gente vai na reitoria, ela não atende. Ou quando a Ana Cinta fala que não pode fazer nada. E a mesma coisa aqui no caso. Eu acho que o seguinte, o que deixa pra gente é a comunidade acadêmica tem muito claro o que ela quer.
Ela não quer a Ana Sintra e ela quer um processo de eleições diretas em que a comunidade acadêmica não seja meramente consultiva, que ela seja de fato parte do processo de decisão da universidade. Porque se for para existir consumo, que ele é legítimo e é deslegitimado só porque você tem o poder, então não é essa uma universidade democrática que a gente quer. Essa democracia é a democracia do Hitler, essa é a democracia daqueles que levaram a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, é aquela mesma que na Síria morreram com um ataque químico que mataram mais de 1000 pessoas. Essa é a democracia que você está escolhendo. E a democracia que os estudantes querem é a democracia que a comunidade acadêmica não é consultiva. Ela é aquela que decide. E se for assim, eu coloco, se você concorda que a comunidade acadêmica deve decidir, então abra processos eleitorais legítimos em que o primeiro candidato seja eleito. Derrube a lista tríplice, porque aí você vai ser de fato dar para o poder à comunidade acadêmica e não ficar na mão da Igreja Católica, do Estado, do Santander, do Bradesco e por aí vai. A minha pergunta é, você vai abrir novos processos eleitorais sem respeitar a primeira decisão ou você vai manter essa mentira? Eu tenho o compromisso de respeitar e pôr em prática o Estatuto da Universidade. Essa é a minha resposta. A democracia que a gente quer, muito bem, eu quero, mas o outro quer uma outra, outro quer uma outra, outro quer uma outra, outro quer uma outra. Então a democracia é aquela que se expressa em... A democracia é aquela que se expressa no jogo estabelecido objetivamente. O jogo está relatado no Estatuto. Também vocês peçam lá para o Supremo Tribunal Federal não valer as leis brasileiras, só porque a gente vai lá e grita. Tá certo? Em instâncias diferentes. É a mesma coisa. Tudo bem? Tem mais alguém que quer? Isso. Está vivendo hoje. É uma opinião sincera, então eu queria que o senhor me ouvisse da mesma forma como eu realmente pretendo ouvir o que o senhor vai falar, com ouvidos de quem realmente quer ouvir. A opinião é que é preciso que haja um resgate dos valores que compõem essa universidade. É preciso que eles sejam colocados acima das questões financeiras e de interesses pessoais. Preciso que a PUC volte a ser fonte de inspiração para o Brasil. E para que isso ocorra, é preciso que a comunidade volte a ser um ator nesse diálogo. Na minha visão, só existe uma forma de a gente fazer isso agora. É preciso a gente regredir, voltar atrás e fazer novas eleições. E eu quero só terminar aqui com a pergunta mais óbvia, que é a pergunta que eu sempre quis colocar desde o início disso tudo, que eu acho que ninguém perguntou, eu não consigo realmente entender por que essa pergunta ainda não foi feita. A pergunta é a seguinte: por que a nossa escolha livre, naquele momento, não foi respeitada? Eu quero saber o porquê, e eu queria deixar bem claro, só enfatizar o que eu quero efetivamente saber. O que era tão ruim na eleição do professor Dirceu que merece que a gente coloque todos os valores que a gente sempre teve, que merece que a gente coloque a democracia que a gente lutou durante anos de lado, em favor de colocar uma candidata que ninguém aqui quer? E antes de deixar o senhor responder, eu queria, já que a gente está em diálogo, fazer aqui, aproveitar que a gente está reunido e fazer um plebiscito, porque eu acho que o diálogo se faz de muitas pessoas e a gente tem que tentar chegar a consenso. Sim, mas diga a sua pergunta, por favor. Eu vou repetir. Sua pergunta, porque agora outros atos não estão previstos. O plebiscito não está previsto. Não é um plebiscito que eu vou fazer, não. Eu só queria que levantasse a mão aqui quem acha que a Ana Sintra está fazendo uma boa reitoria, por favor. Por favor, a sua pergunta. Alguém? Isso. Calma. A pergunta é a seguinte, eu vou repetir. Por que a nossa escolha livre naquele momento de eleição não foi respeitada? O que há de tão ruim na eleição do professor Dirceu, que o senhor mesmo disse que não tem nada contra ele e acha ele um bom candidato?
Obrigado. Muito obrigado. Olha, vocês estão cheios de idealismo, e isso é muito bom. Agora, o idealismo sozinho não resolve, precisa pôr os pés no chão. Eu quero o bem dessa universidade também. Nunca disse o contrário. Eu quero o bem dessa universidade. E, no momento, estou eu aqui à frente como grão-chanceler. Claro que não estou diretamente dentro da universidade. Aqui tem reitor, reitora, tem os diretores, tem muitos encarregados das várias competências que a gente respeita. Eu simplesmente desempenho o meu papel de grão-chanceler enquanto presidente da Fundação São Paulo, que é mantenedora dessa universidade. E que, por isso mesmo, tem o dever de zelar pela possibilidade mesmo de a universidade existir. Se a gente não controlar a questão administrativa desta universidade, daqui a pouco está todo mundo fora. Quebra a universidade, acabou a universidade. Então, não tem caixa para abrir. Não tem caixa. O caixa é simplesmente aquele que se faz a partir das inscrições dos estudantes. E isso é feito simplesmente para pagar os encargos, como os docentes, os funcionários e a manutenção da estrutura. Se houvesse mais caixa, imediatamente seria aplicada melhorias. Pode, com todo respeito, mas eu funciono educadamente, mas o senhor não respondeu minha pergunta. Já estou respondendo. Dá licença, eu que posso responder? Isso, você já fez a sua pergunta? Por favor. Tá. Não, por favor, já fez a sua pergunta. Tá. Dá vez para outros. Tá. Dá vez para outros também. Então, deixa eu responder. Eu estou respondendo a sua pergunta. Segundo, o que houve de tão ruim na lista? Eu não entro no mérito disso. Não. Olha, é da discricionalidade, está claramente previsto no Estatuto, no regimento da universidade, que o grão-chanceler escolhe um dos três da lista tríplice. Não está determinado que seja o primeiro, porque senão perderia imediatamente a razão de ser a lista tríplice. Por isso mesmo, eu continuo a responder. Por isso mesmo, eu não adentro na questão de méritos dos candidatos. Eu fiz um ato da escolha que me cabia e dentro da norma que está estabelecida. E pronto. Eu respeitei inteiramente aquilo que está estabelecido na participação da comunidade universitária. Todo o processo de apresentação de candidatos, toda a campanha que foi feita para um candidato, para outro candidato, não me antecipei, não interferi, deixei que todo o processo se cumprisse até o momento em que eu devia decidir. E quando me foi apresentado, eu decidi segundo aquilo que está previsto. Não, vocês fizeram a sua parte ao apresentar os candidatos. De modo que aqui realmente não foram desrespeitadas as normas, as regras da democracia. Simplesmente foi respeitado claramente aquilo que está previsto, e o jogo democrático se faz com normas estabelecidas. O jogo democrático se faz com normas estabelecidas e não na base do grito. Eu particularmente, eu não sei como vocês pensam, mas eu não estou tão preocupado com as normas e com a ética e com as normas só, estou muito mais preocupado com a ética, com a moral e com a correção. E se o senhor não confia em nós para saber qual o motivo da sua decisão, eu acho muito difícil a gente conseguir manter qualquer diálogo, porque o senhor está tratando a gente como Muito bem, agora vocês têm mais perguntas a fazer? Faz. Galdino, você deve lembrar que na eleição a chapa da Citra
logo após a apuração, ela também pediu novas eleições, porque ela disse que tinha uma urna de Sorocaba que tinha sido fraudada. Se você não soube através da comunidade, deve ter sabido posteriormente pelo Estadão, que ela foi diretamente denunciar essa fraude, etc. Através do Consul, foi, depois de negociação, longos debates, etc., foi aberta a urna, etc., ela continuou na mesma posição. Ou seja, a candidata que assumiu, mesmo assinando um contrato com a comunidade, na qual não tomaria a posse caso fosse a última colocada, tomou e pediu novas eleições no momento da eleição. O senhor há de concordar que o processo passou por um enorme desgaste e que esse desgaste vem repercutindo até hoje com tudo que aconteceu. A minha pergunta é, qual é a chance, segundo o senhor, que a gente tem aqui de tirar alguma proposta para solucionar isso, que, segundo a minha opinião e a minha sugestão, estaria na esteira do que o Marcel disse, de propor para a comunidade e para todos, depois de 6 meses de gestão com a Nacintra na reitoria, se a comunidade quer uma nova eleição ou se prefere continuar a mesma. Qual que é a nossa chance de sair com algum tipo de projeto para solucionar isso? Bem, muito bem. Você quer que eu responda sinceramente? Vocês querem que eu dê um golpe? Vocês querem que eu dê um golpe? Vocês estão pedindo para eu dar um golpe. Isso não está previsto no ordenamento da universidade. Não. Stand-up católico. Isso, pode esperar a justiça. Está na justiça. Isso, está na justiça. Sobre o direito também? Está na justiça, não fui eu que levei. Não fui eu que levei na justiça. Agora vamos esperar a justiça fazer o seu trabalho. Enquanto isso, a norma está valendo. A reitora está governando, a universidade está caminhando. Quem não... Evidente que eu não vou pedir, não vou exigir que todo mundo goste da decisão, que todo mundo goste da reitora, simplesmente porque o jogo da convivência democrática é este. O jogo da convivência democrática não é agradar a cada um, é tomar as decisões dentro da norma e vamos em frente. O jogo da democracia se baseia, e até você deve saber, o pai da democracia, Aristóteles, coloca que é a felicidade de todos, certo? Essa é a base total. Porque se fazer um plebiscito é dar um golpe, eu tenho certeza que todos aqui querem dar esse golpe junto com o senhor. Isso. Muito bem. Bom, vamos lá. Última pergunta, por favor, porque depois tem mais uma palavra que tem mais duas. Então vamos encerrar aqui, por favor. Então, boa noite. Primeiro, parabenizar e dar boa noite a todas e todos os estudantes aqui presentes que eu acho que estão fazendo um exercício de democracia. Isso, a PUC toda. Parabéns. E é exatamente sobre isso, Katia, que eu queria fazer um debate muito franco e aberto com o senhor, sobre o conceito de democracia, em especial nessa universidade. A democracia universitária é importante em qualquer instituição de ensino superior do Brasil todo, mas nessa universidade, e o senhor sabe melhor do que eu provavelmente, é muito caro. Foi a universidade que na refundação da Uni foi invadida por Erasmo Dias e seus capangas da ditadura militar. Na mesma universidade que nesse momento a reitora Nadir Kifuri, eleita democraticamente por todos os estudantes, professores e funcionários dessa universidade, disse que não daria as mãos a um ditador e um assassino. E é com esta carga histórica que nós temos a tarefa de debater o conceito de democracia nas universidades. A democracia na universidade que a gente defende não é somente o direito de votar no nosso reitor ou nossa reitora para os próximos 4 anos. A democracia que a gente defende nessa universidade é a democracia de mensalidades baixas,
baixas, é a democracia da assistência estudantil, é a democracia do bandejão barato e a democracia do acesso universitário. E isso é importante que a gente tenha em mente para poder debater o conceito de democracia. Foi feita uma eleição legítima e concreta nessa universidade no ano passado. E foram 3 candidatos. A lista tríplice, por si só, é antidemocrática. E isso é do entendimento da maioria dos estudantes, dos professores e dos funcionários. Sendo assim, a minha pergunta é em conjunto com um desafio, Donde, senhor Cardeal. A minha pergunta e o meu desafio é que a gente lance um plebiscito que não precise necessariamente somente perguntar se a Ana Sintra é a reitora legítima dessa universidade, porque já é de entendimento da comunidade como um todo e dos jornais e de toda a população desse país. O que a gente pode perguntar é se nessa universidade, eu peço para que o senhor se pronuncie publicamente quanto a isso, é se nessa universidade a maioria das pessoas defende que exista essa tal de lista tríplice. Porque se for o caso de que a maioria entende que essa não é um instrumento democrático, a gente entende por bem que a gente muda as regras do jogo, não há problema. Quando a maioria dos estudantes da comunidade acadêmica entende que um instrumento não é democrático, portanto, e automaticamente ele passa a não ser. O desafio que fica é que a gente faça então um plebiscito nessa universidade pelo fim da lista tríplice, e eu gostaria que o senhor se posicionasse publicamente quanto a isso. Muito obrigado. Eu estou cansado já. Mas vamos à resposta. Vamos à resposta. Primeiro, vocês devem discutir, refletir sobre os conceitos de democracia, de sociedade, de política, de tantas coisas, de todas as coisas. A universidade é para isso, certo? Só, eu estou aqui, não estou aqui com vocês discutindo tanta possibilidade? Isso. Então, a questão de a gente discutir os conceitos, de decidir dentro das competências da gente, a gente decide. Dos funcionários, dos professores que constituem ela. Logo por isso existem essas eleições. Por isso eu acho uma grande falta de respeito que o senhor chegue aqui e diga que não tem que dar explicações de que o senhor escolheu dessa lista tríplice, porque por algo foi consultada a comunidade. A universidade ela é feita por todos nós. E junto com isso, eu também tenho um depoimento muito mais pessoal, acho que talvez não vai nem representar todo mundo, mas eu, por exemplo, sou católica e eu creio na igreja de Dom Paulo, do Papa Francisco, que tenta pelo menos se aproximar das mudanças da sociedade. E por outro lado, existe essa igreja que me deixa muito triste, que foi a que apoiou ditaduras, como a ditadura franquista na Espanha, e que eu creio que a igreja ela cometeu muitos erros, mas ela depois ainda consegue perceber e humildemente aceitar e reparar esse erro. Já que estamos numa universidade católica, ela deveria ter a humildade de aceitar que errou, que a comunidade está pedindo uma mudança e deixar felizes o povo, que é os funcionários, os alunos que constituem esse lugar. É isso. Uma coisa. Bem, vocês são quantos estudantes aqui? Quantos são os estudantes da universidade? Será que todos pensam igualmente com vocês? Só cada um que vai dizer, vocês não podem falar pelos outros. Vocês falam por vocês. Vocês falem por vocês. Aqui está uma pequena... A comunidade escolheu 3 candidatos para a lista tríplice.
comunidade escolheram três candidatos para fazer a lista deles. Pois é, eu não consigo falar. Sim, eu queria saber qual é a pergunta, porque a essas alturas, eu não vi. A Igreja Católica tem que reparar o seu erro, todos têm que reparar o seu erro. Não, aqui não tem erro a reparar. Não, qual é o erro? O erro é fazer a vontade de cada um? Não, o erro é fazer aquilo que está. A questão não está em erro ou acerto. E a questão é no respeito àquilo que está estabelecido como norma comum de conduta. A norma comum de conduta na universidade. Por favor, eu preciso encerrar esse encontro. Eu só vou falar uma última coisa e vou te entregar uma lembrança. Pode abrir? Mas eu só queria lembrar uma coisa histórica, embora eu não seja religiosa, mas na PUC eu aprendi a ter muito respeito por todas as religiões. Até onde eu me lembro, os cristãos enfrentaram muitas regras do Império Romano, inclusive foram mortos nos coliseus pelos leões, enfrentaram muitas coisas pela luta dos seus ideais, do que eles acreditavam. E eles também foram taxados de idealistas, mas mesmo assim eles continuaram lutando pelo que eles acreditavam. Principalmente um princípio cristão muito importante, que é a honestidade. Então, se está nas suas mãos decidir quem escolhe, você não deveria ter pelo menos escolhido uma pessoa que foi desleal com uma comunidade que mentiu. E, além disso, acho que o senhor não representa nem a PUC, nem acho que a Igreja Católica, nem o cristianismo. Eu quero agradecer a sua gentileza e pelo menos permitirem termine de conversa. Eu não represento vocês. Eu não represento vocês. Eu não sou representante da PUC. Eu estou num outro papel aqui. Não estou como representante de vocês nem da PUC. Eu estou na condição de grão-chanceler. E por isso tenho outro papel. Meu papel não é de representar a PUC. E eu quero dizer a vocês que vocês são muito bem-vindos na PUC. São muito bem-vindos. Da igreja. Porque é nós, mano. Não é na base do grito que se decide. A PUC é uma universidade da igreja e aqui a gente aceita também aqueles que não concordam com a gente. A gente aceita aqui na PUC também os que gritam contra a igreja. Isso. A gente aceita aqui na PUC também aqueles que agridem na igreja. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Mas a gente espera
Calma. Eu faço votos que todos vocês façam muito bom proveito do tempo que estão na PUC como estudantes, que esse tempo do seu idealismo juvenil os leve atualmente a buscar grandes ideais, a amadurecer isso, a se fundamentarem bem princípios sólidos para contribuir na construção da sociedade. Bem, sejam todos bem-vindos como estudantes aqui na PUC. Bem, boa noite. Essa é minha casa. Gente, na entrada desse ato hoje, uma pessoa que acompanhava o Brasil apontou pra mim e falou que eu ia ser presa. E eu fui agredida pelos grávidos na entrada desse ato. É esse tipo de diálogo que o Domodilo vai adotar dentro da Pontifícia Universidade Católica? E o padre puxou meu cabelo.